Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria também de trazer aqui a minha parcela de cooperação, como foi programado pela direção da nossa EBD. Eu fiquei com a responsabilidade de trazer hoje a reflexão da leitura diária da quarta-feira, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. O escritor da lição diz o seguinte: a fé é provada como o ouro é provado pelo fogo. O apóstolo Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 7, o apóstolo Pedro vai dizer: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, que a vossa fé ela seja mais e mais valorizada e resistente às intempéries da vida, não é? O apóstolo Pedro, na realidade, ele faz aqui uma comparação. Ele faz uma comparação entre a fé e o ouro. E ele vai dizer: para que o ouro atinja o objetivo desejável, que é ser transformado em uma joia, ser transformado em um objeto, o ouro passa por uma tremenda provação. Vocês não imaginam o processo que o ouro passa para poder atingir aquele objetivo. O ourives, que é o profissional que trabalha com ouro, para que o ouro atinja um objetivo, para que o ouro seja transformado em um objeto, o ouro passa por um grande processo de lapidação. O ouro é derretido, o ouro é purificado, o ouro é modulado e depois de modulado o ouro é polido para que atinja aquele alto valor e atinja o objetivo desejável. Então o processo que o ouro passa pelo fogo para atingir o objetivo é um processo tremendo. E aí o apóstolo Pedro vai dizer, da mesma forma que o ouro passa por esse processo, a vossa fé também passa pelo mesmo processo, não é? E a nossa fé é provada, né? Se nós formos observar a Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar inúmeros personagens bíblicos que tiveram a vossa fé provada. Mas eu gostaria de me ater pelo menos dois personagens bíblicos que tiveram a sua fé provada e que, acima de tudo, venceram porque não permitiram que a vossa fé fosse deteriorada, fosse destruída pelas dificuldades que surgiram, pelas dificuldades que apareceram. E esses dois grandes personagens, o primeiro é Abraão, né? A gente vai ver Abraão lá, é considerado o pai da fé, o homem que passou por uma grande adversidade e o grande momento do ápice de provação da fé de Abraão foi quando Deus chama ele para o monte, para sacrificar o seu próprio filho. Diz a Bíblia que Abraão vai pela fé, atende o chamado de Deus, leva o seu filho, e diz a Bíblia que quando ele chega lá no monte, ele amarra o filho lá, pega o cutelo, e quando ele vai estender a mão para atender aquilo que Deus havia programado e havia pedido que ele fizesse, como prova da vossa fé, Deus brada a ele e diz: não faça tal coisa, porque agora eu sei que você teme a Deus. Aleluia. E ali Deus providencia um cordeiro para o sacrifício naquele lugar, em lugar do seu filho. Deus prova a nossa fé de uma forma tremenda. Um outro exemplo bíblico que a gente vê como prova de fé foi Jó. A Bíblia mostra Jó, um homem rico, um homem que tinha bastantes bens e de repente ele começa a perder tudo que tinha, porque o adversário da nossa alma, ele chegou diante de Deus e disse: ter fé como Jó tem é muito bom. Jó tem todos os bens, Jó tem tudo que deseja ter. Jó é cheio de luxúria. Então ter fé em Deus desse jeito, ser crente desse jeito é bom. Né? Eu quero ver ser crente na provação, eu quero ver ser crente na dificuldade, eu quero ver ser crente no momento difícil, não é? De angústia, de perseguição. Mas diz a Bíblia que Jó no capítulo 1, verso 1, depois de perder tudo, ele vai dizer no capítulo 1, verso 21, nu saí do ventre da minha mãe
e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O escritor Mateus Henry, ele vai dizer que Jó reconheceu a mão de Deus tanto nas misericórdias que havia desfrutado anteriormente, quanto nas tribulações com as quais ora era exercitado. Né? Andrade, em outro escritor, filósofo, ele vai dizer: neste exato momento selava o patriarca Jó a sua vitória sobre toda a tormenta que se abatera e que ainda se abateria sobre si. Era a fé que levava à adoração, era a adoração que conduzia à vitória. E Jó, no capítulo 19, verso 25, Jó vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, acima de tudo, ele expressa a confiança do seu coração. Apesar de passar por toda aquela provação, aleluia, a sua fé falava mais alto dentro de si. Não é os apontamentos de alguém sobre mim, sobre você, não é a rejeição que alguém dá a mim ou a você, não são as críticas, as calúnias, as difamações que alguém faz sobre a minha vida, sobre a tua vida, que vai destruir a tua fé. Não permita que tais coisas destruam a tua fé. Levante a cabeça, erga a sua visão para o alto. Como o salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O ouro foi provado, o ouro passa por todo esse processo para atingir o seu objetivo. Da mesma forma é a nossa fé. A nossa fé sempre será provada. A nossa fé sempre será alvo de grandes dificuldades. Enfrentará grandes barreiras, grandes tormentas. Agora tem uma coisa: não saia do barco, não é? Permaneça do barco, mesmo com o vento impetuoso, mesmo com as ondas bravias, não é? Mesmo com as maiores adversidades que vierem a surgir, permaneça no barco. Que Jesus está no barco com você. E a tua fé, mesmo sendo provada, você vai conseguir superar e você vai vencer, porque o Deus a quem você serve é um Deus poderoso. E Jó conclui no capítulo 42, verso 10, Jó conclui depois de passar por toda a provação, por toda a adversidade. A fé foi provada, mas foi superior. Ele venceu por meio da fé. E ele vai dizer: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto possuía. Diante de toda a provação, Jó venceu. Não foi nem orando pelos seus problemas, não foi nem orando pela sua situação. Jó venceu orando pelos seus amigos. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele estava orando pelos seus amigos. Veja que coisa interessante, né? E diante de tudo aquilo, ele adquire um grande exemplo de vida, de que a fé sempre será provada, mas ela será vitoriosa em Cristo Jesus, porque a fé leva à adoração e a adoração nos conduz à vitória. Guarda essa palavra contigo, guarda essa palavra no teu coração. A fé te conduz à adoração e a adoração te garante a vitória. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus.